Vou começar com um obrigada à Arte em Rede pelo convite para estar aqui e à minha amiga Marta pelo convite para estar aqui. Eu não estava a contar com o corrupio de emoções que a tarde de hoje foi. Vim assim em analítica, já disse assim a algumas pessoas, e então estou mais desequilibrada que o normal. Vamos ver, ainda por cima, eu sou aquilo que resta entre vocês e o álcool e o brinde, então não estou num sítio fantástico. Ainda por cima, as pessoas que nestas ocasiões falam no final têm assim umas maldições, umas maldições e umas tentações, têm de resistir à tentação de terem a última palavra, fazendo-se pontos assim muito sérias e sobrepondo-se ao que foi dito, e foram ditas coisas muito importantes. E também têm de sucumbir à maldição da redundância. Vocês depois me dirão no brinde se eu resisti a essas provações. Bom, o exercício a que eu me propus e a que me comprometi com a Arte em Rede foi cruzar o que fui escutando hoje com a leitura que eu fiz do Plano Estratégico 25-27 e com a Carta de Compromisso que o acompanha. Desta vez, ao contrário de há 10 anos atrás, eu estive afastada deste exercício de planeamento estratégico, mas tenho bem vivas as memórias do percurso de Arte em Rede que fui acompanhando de diferentes modos, com menos proximidade nos últimos anos. E vou valer-me desse estatuto de velha amiga para partilhar um conjunto de reflexões, mas arriscar também assinalar 2 ou 3 desafios para a rede. Acho que me vou manter em modo de celebração, mas não vou resistir a juntar algumas responsabilidades à vida adulta da Arte em Rede. Isto porque também assinalar os 20 anos da Arte em Rede tem forçosamente de ser mais do que fazer o elogio da sua sobrevivência. Com certeza é por ter sabido mudar, e muitos aludiram a essas sucessivas mudanças e, sobretudo, à mudança fundamental, que foi o reposicionamento estratégico da rede em 2015. E, com certeza, é por causa de ter sabido fazer essas adaptações e mudanças que encontrou sentido em continuar. E é por isso que podemos festejar hoje, 2 décadas depois. Mas não é um ponto em que eu vá demorar-me, até porque facilmente se arrisca a resvalar para o elogio da resiliência, e essa é uma palavra fetiche que eu não desejo utilizar. Interessa-me mais fazer um exercício eventualmente entediante para vocês de louvar o próprio exercício de planeamento que a Arte em Rede vem desenvolvendo desde a sua criação. Talvez as origens da Arte em Rede, gizadas no contexto de uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, a CCDR-LBT, lhe tenham conferido uma certa familiaridade com planos, horizontes e metas. Mas não deixa de ser assinalável, no contexto do setor das artes e da cultura em Portugal, que a Arte em Rede venha desenvolvendo instrumentos de planeamento robustos e publicamente escrutináveis, assumindo compromissos, identificando valores e clarificando opções. Ao sublinhar esta característica da Arte em Rede, eu não estou a convidar-vos a admirar, a eficácia técnica dos indicadores que encontram naquele livrinho, nem a fazer um elogio ligeiro da accountability, essa palavra moderna, da prestação de contas. É isso. Mas é sobretudo outra coisa. É cada vez que a Arte em Rede faz este exercício, ou seja, que convoca autarcas, gestores culturais e artistas para este exercício, a Arte em Rede convida-nos a escolher um futuro sonhável, como diz a Cláudia Galhós no livrinho. E acontece justamente, essa foi uma das reflexões que fiz, que essa confiança no futuro é absolutamente determinante no contexto político atual, por múltiplas razões. Por um lado, em tempos de todas as emergências ecológicas, sociais, políticas, não ceder ao presentismo tem especial importância política. Os populismos esforçam-se por promover os valores da ação imediata, por apontar a desadequação do lento sistema de correções contínuas que é a democracia representativa. Também falamos disso hoje aqui. As forças populistas também se esforçam por convencer-nos de que os ismos de outros tempos, as doutrinas de transformação social, estão definitivamente obsoletas e são hoje incapazes de oferecer respostas que correspondam a horizontes de futuro desejáveis. Aliás, o projeto populista de resolver os problemas aqui e agora, de pôr tudo em ordem, é, na prática, um projeto de destruição da própria ideia de democracia, como nós sabemos.
Como escreveu Jonathan White, autor de um livrinho que depois vos recomendarei se tiverem interesse durante o nosso brinde, e agora cito: a democracia como a conhecemos depende da ideia de continuação, de as coisas não acabarem abruptamente. Fim de citação. Ora, dependemos do futuro, que é isso um plano estratégico, porque é nele que projetamos o processo contínuo de correção dos problemas e das imperfeições da democracia. A democracia funciona no longo prazo. Portanto, a confiança no futuro importa para a política do presente, pelo que o exercício que a Arte em Rede faz de projetar o futuro deve ser valorizado por mais do que a sua proficiência de execução e pela prestação de contas que possibilita. Hoje, a relevância do Plano Estratégico de Arte em Rede é diferente da relevância que o Plano Estratégico de Arte em Rede tinha em 2015 ou em 2005. Ele continua a ser um instrumento clarificador e orientador das políticas culturais locais, mas essa relevância é hoje tão significativa quanto o seu alcance político em sentido lato. Isso é mais interessante ainda na medida em que a Arte em Rede procurou sempre e concretizou a cooperação entre espectros políticos diferentes, muito diferentes. Não é de facto uma rede comunista, João, mas tem essa singularidade notável de fazer convergir a forças políticas distintas. E quem nos ouvisse aqui ao longo da tarde pareceria que não, pareceria que estávamos a falar de projetos políticos, projetos culturais assentes em projetos políticos convergentes, que não é o caso. E nesse sentido, do meu ponto de vista, a Arte em Rede sempre foi e continuará a ser um projeto, de certa forma, desconfortável. Propõe-se uma quadratura do círculo, que é criar pontes entre concepções de política cultural distintas, entre práticas de gestão cultural em diferentes estádios de profissionalização. Essa quadratura do círculo a que se propõe cria um espaço cheio de descontinuidades e de contradições, permeável ao ocasional embaraço, muito diferente da harmonia autoconfirmativa das redes sociais, das petições e dos manifestos em torno dos quais o setor, de tempos a tempos, se mobiliza. Mas o que é uma rede, senão um conjunto coeso de buracos? Tenho para mim que a Arte em Rede terá cada vez mais de virar a sua prática de cooperação do avesso. Já não necessariamente avançando, como costumam fazer as redes, a partir da triangulação mínima dos interesses convergentes dos seus membros. No caso da Arte em Rede, a importância que todos reconhecem no triângulo cultura, território, comunidades, participação, enfim, isto assim é um quadrado. Tá? Mas, portanto, já não fazendo essa triangulação mínima, mas explorando as suas diferenças e ainda assim propondo um rumo partilhado. Penso que isso passará por responder, nos anos que se aproximam, a perguntas como: quanto é que temos de ter em comum? O que é que tem mesmo de ser comum e o que é que pode ser diferente? Os membros deste projeto coletivo têm de concordar nos detalhes do futuro que perseguem ou basta que pensem que concordam? Acho que as pessoas que conhecem a Arte em Rede há mais tempo perceberão o alcance destas perguntas. A Arte em Rede já vem experimentando estas práticas, quando propõe projetos de geometria variável, em que nem todos os membros participam, ou quando ajusta os projetos que tem às necessidades de cada território. Mas julgo que a exigência pode e deve aumentar, passando dessa abordagem que, não sendo, digamos, tipificada, continua a assentar na identificação do que é convergente. E passando dessa abordagem, minimalista, se quiserem, para uma abordagem maximalista, que ativamente exponha e explore as diferenças entre os territórios, as visões políticas, os modelos de gestão cultural que nela se encontram. Isto porque, a meu ver, as formas, os ganhos e as razões para estar numa rede e atuar em rede hoje já não são apenas ou sequer maioritariamente relacionadas com identificar coligações de interesses, que era a forma como nós identificávamos as redes até agora. Essa é uma característica importante que combate a fragmentação, mas é preciso hoje também enfrentar a polarização. Por isso, será crítico, em vez de simplificar,
atuando a partir do que é comum aos seus membros, a explorar as diferenças internas e até aumentá-las, como pode acontecer pela via da adesão de membros privados fora da esfera autárquica, por exemplo, o que está previsto no plano estratégico. Penso que isso tornará a Arte em Rede mais relevante e ampliará a complementaridade entre a Arte em Rede enquanto projeto de cooperação e outras redes nacionais estruturantes, essa diversidade. E pode parecer paradoxal que se diga isto acerca de uma rede que comemora 20 anos, mas julgo que um dos desafios que terá de enfrentar será o de coordenar a complexidade, que é um projeto distinto de coordenar a partir do ponto denominador comum. E eu bem sei que nos aniversários se recordam as missões fundadoras e que a Arte em Rede foi criada para resolver problemas, não é? No caso, como se recordou aqui, o problema de termos a tendência em Portugal para infraestruturar antes de tudo o resto. E a Arte em Rede foi, de facto, efetivamente, e bem criada para isso. Mas estou convencida que agora tem de estar menos focada em resolver problemas e mais empenhada em criá-los. Problemas positivos. Não sei se treinando-se no MAS de que falava o Hugo, não sei se ele ainda está aí, mas treinando-se na adversativa. Esse papel de gestor, de ser cada vez mais um projeto gestor da complexidade, parece-me importante. Acho que é necessário e acho que a Arte em Rede é capaz. Acho que isto era a introdução, mais ou menos. Ainda estão aí, estão vivos. É evidente que é nos valores e é nas iniciativas que a Arte em Rede apresentou e que estão contidas no plano estratégico que merece leitura, que reside o contributo mais significativo que a Arte em Rede pode dar à construção de políticas culturais de futuro, de facto. Quando explicita os direitos culturais de forma claríssima no plano estratégico, quando lhes dedica atenção e cuidado, que não é exercício retórico, porque no documento correspondem-lhe propostas e ações concretas. E aí se joga algo absolutamente essencial: o esforço de imaginar futuros que também reflitam os interesses das pessoas que têm menos poder. A imagem do futuro, porque é acerca de imagens de futuro que os planos estratégicos, é esse o seu métier. A imagem de futuro tende a ser definida pelos que detêm do poder, que nele projetam as suas agendas. Num mundo desigual, eu ia dizer profundamente desigual, mas vamos poupar, qualquer esforço para democratizar a construção do futuro, mesmo que seja apenas o plano estratégico de um projeto cultural, é digno de nota. Eu tenho insistido em diversos fóruns que a gestão cultural tem de ser resgatada da esfera tecnocrática. Por isso, sustento que um plano estratégico pode ser um instrumento ao serviço das conquistas do direito ao imaginário, de que falava o António Brito Guterres há pouco tempo, ou um instrumento salva-vidas, como disse o João Proença hoje, num momento inspirado. E gostava de deixar na sequência disso, desta ideia de construir o futuro, refletindo os interesses dos que têm menos poder, mais dois desafios da Arte em Rede, além daquele de gerir a complexidade e de trabalhar numa perspectiva maximalista, mais dois desafios. Um deles, o desafio a que insista e arrisque num horizonte temporal mais dilatado, não reduzindo o planeamento estratégico a um exercício de planificação. Eu sei que os tempos estão assustadores e planear a 3 anos parece a única opção possível. Mas espero que no próximo ciclo voltem a ter a coragem de planear a 5 ou a 10 anos. Cá estarei para vos ajudar a pensar, a imaginar, a errar. Esse círculo alargado é importante. O outro desafio é o de incluir no próximo ciclo de planeamento, de modo mais direto e mais evidente, as vozes e os contributos dos não-poderosos. Eventualmente a partir do importante estudo de não-públicos que anunciam que vão levar a cabo. As comunidades a que vocês se referiram durante a tarde, de que forma podem influenciar o próximo ciclo de planeamento estratégico? É um desafio que deixo, não para este, reparem, estou a ser moderno, não é para este plano, é para o próximo, é já amanhã. Incluir os anseios, necessidades e expectativas dos não-poderosos não importa apenas por razões de representatividade. É tarefa fundamental para reencontrar a legitimidade do investimento público em cultura. Esta legitimidade de porque é que gastamos do erário público em cultura, seja estatal ou local, tem origens muito diversas, mas sustentou-se até há pouco tempo num consenso social vindo do pós-Segunda Guerra Mundial, no qual as políticas públicas de cultura
constituíam mais uma dimensão do Estado Social. Acho que nós todos ainda nos lembramos do Estado Social, essa coisa, não é? Durante algum tempo confundiu-se com a própria construção da ideia de Estado-nação. E essa ideia serviu-se da cultura como cimento de uma identidade nacional, felizmente hoje uma ideia contestada e em reformulação. Em Portugal, a legitimidade do apoio público à cultura e às artes coincidiu com o processo de modernização do país e com a sua europeização. Mas os tempos em que uma democracia emergente como a nossa podia reduzir os desafios que enfrentava, apanhar o comboio da Europa e recuperar o atraso, penso que todos nos lembramos destas metáforas que justificavam a forma e a razão fundamental por que se investia em cultura. Esses tempos já passaram. E nós já não somos os mais novos na União Europeia e já não podemos usar os pretextos da modernização e os pretextos da europeização para justificar o apoio público em cultura, mas encontramos poucos novos e robustos fundamentos para o fazer, e penso que todos sabemos porque é que isso é importante. Nesse caminho desmontaram-se também alguns equívocos. O equívoco de que a política cultural seria um agente de progresso, ideia hoje contestada na sua dimensão linear e universalizante. E a ideia de que a política cultural se justificaria enquanto política quase industrial, de regulação das falhas de mercado. Acerca disto, diz-nos Justin O'Connor, que se conhecesse arte em rede, ia ter coisas interessantes para dizer acerca dela, que justamente quando o projeto cultural do Estado moderno se dissolveu, a resposta dominante foi posicionar a cultura como parte da economia de consumo. E nesse contexto, digo eu, fomos permitindo que a cultura se justificasse pelos seus impactos e externalidades. Ainda não saímos totalmente desse paradigma empobrecedor, mesmo que a linguagem se vá atualizando. Por isso é tão importante observar como a arte em rede se compromete com os processos e os seus efeitos sociais, comunitários e territoriais, ao mesmo tempo que cuida das condições objetivas em que os processos criativos operam, designadamente atribuindo-lhes recursos e tempo adequados. Mas não será apenas nessa atenção aos modos de fazer que se joga a relevância e o potencial sucesso deste plano estratégico. Nas diversas iniciativas que propõe, do Fórum Político à capacitação de equipas, às caravanas e aos dias abertos, está contida a possibilidade de se constituírem como co-construtores dessa renovada legitimidade política de que o setor da cultura necessita. Gostaria de ser clara nesta ideia. Face aos ataques atuais ao sistema democrático e à relevância da cultura, não me parece que serão suficientes os precedentes administrativos que a institucionalização da cultura foi gerando. E por precedentes administrativos, leiam-se os nossos mecanismos de financiamento, as nossas tradições de política cultural local e estatal, por aí fora. Já se percebeu que a progressiva marginalização da cultura na política global é hoje iniludível. E eu gostava que não tomassem a minha opinião como referência e se lembrassem de um falhanço recente que talvez recordarão. Hoje falamos aqui, a certa altura, em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Recordemos-nos do rotundo falhanço da campanha de 2015 para fazer da cultura o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda das Nações Unidas. Há muito quem conteste este anseio do setor cultural, isso é conversa para outro fórum. Mas é inegável que essa derrota expôs a tibieza da narrativa em que aquela campanha se sustentava. Era uma concepção antropológica da cultura, que sendo tudo não era nada, uma exaltação das capacidades da cultura enquanto geradora de empregos qualificados na economia criativa e do conhecimento, e uma crença desmesurada nos poderes de transformação social da cultura, a que também assistimos aqui, talvez, com o termómetro demasiado elevado, por vezes. O prémio de consolação desse falhanço, parece-me, terá sido o reconhecimento da transversalidade da cultura. Fraco consolo, diria eu. Parece-me que esta é uma tarefa que se associa de forma clara a este ciclo de planeamento estratégico da arte em rede. O de contribuir para o processo de relegitimação da cultura e das políticas culturais,
fundado num ideal de cultura como direito humano, como vimos aqui, sem dúvida, mas que não seja inocente e não se perca no romantismo e na abstração. Que saiba defender o legado e atualizar o propósito e o funcionamento da infraestrutura cultural existente. Nesse processo vai ser útil e vai ser necessário exigir mais dos seus membros e menos das suas equipas executivas e técnicas, que foram hoje aqui justamente elogiadas. Os seus membros vão ter de ser desafiados a aprofundar os seus entendimentos de política cultural e a interrogar a forma como vêm fazendo as coisas, tentando perceber se mantêm equilibrados os vértices do famoso triângulo dos papéis da cultura, o instrumental que conhecemos todos, o avaliativo, o constitutivo. Até que ponto é que todos os municípios praticam um entendimento de política cultural que responde de forma equilibrada a esses diferentes vértices do triângulo. E talvez valha a pena, efetivamente, aprofundar essa interrogação das políticas culturais locais, os seus fundamentos e as suas formas de fazer, antes de nos deslumbrarmos em demasia com as virtudes da transversalidade. Estou bastante segura de que a Arte em Rede é um dos projetos que tem capacidade para atualizar esta reflexão acerca dos fundamentos da política da cultura como política pública. Porque no caminho que já percorreu e naquele que desenha agora para a frente, soube incorporar mutações sensíveis e muito importantes. Nunca descuidou o diálogo com o discurso e com as discursividades da arte contemporânea. E é por isso que conta com tantos e tão diversos artistas como cúmplices. Isso não é dizer coisa pouca, quando a origem do projeto é tecnocrática, não é? No sentido, e não estou a usar tecnocrático como insulto, estou a dizer que foi da infraestrutura de coordenação, desenvolvimento regional que nasceu o projeto cultural e que ele consiga hoje ter artistas sentados aqui e artistas a fazer testemunhos como o vídeo, é digno de nota e que não acontece tão a miúdo como podemos achar. Por outro lado, nunca desistiu de promover a formação, o pensamento crítico e o desenvolvimento profissional dos agentes que implica. E isso também será um ativo quando se quiser constituir como interlocutor crítico das políticas culturais. Compreendeu cedo, porventura mais cedo que outros projetos, a centralidade dos processos de mediação para os seus objetivos de desenvolvimento cultural, sem os dissolver em abordagens de arte participativa pronta a comer, que acho que hoje o Hugo conseguiu clarificar e distinguir. Soube incorporar o desafio da internacionalização. E este é um que me é muito caro, porque me recordo que quando se lançaram as primeiras ambições de internacionalização, a Arte em Rede não tinha sequer um site em inglês ou qualquer coisa que o valha, não é? E é, portanto, um caminho que soube trilhar de forma notável. Nesse caminho da internacionalização, em que se foi envolvendo sucessivamente em projetos, tem sido capaz de resistir à projetificação. Um caminho algo desenfreado que a competição por financiamento europeu muitas vezes induz. E mesmo algumas características do seu projeto de cooperação, que podem parecer hoje mais ultrapassadas e a que já nos referimos aqui hoje, como a circulação de espetáculos, voltam hoje a ser importantes, já não pelas mesmas razões que justificavam no início, as razões de escala ou de acesso, mas porque são hoje elementos fundamentais de estratégias de prolongamento da vida dos espetáculos, de valorização da carreira dos artistas, dos técnicos e dos produtores. Portanto, é muito interessante perceber como é que a missão, mais do que a missão, as atribuições em que a Arte em Rede se foi especializando se renovam, não no sentido de uma continuidade, e por isso é que disse que queria injetar o elogio da sobrevivência, mas no sentido da sua progressiva atualização. Acredito por estes pontos, enfim, e outros, isto é um sumário, mas acredito por estas razões e outras que a Arte em Rede tem esta capacidade de se constituir, então, como interlocutora da renovação da legitimidade das políticas culturais. Até porque as aparências tendem a iludir. São as políticas culturais estatais, as políticas centrais de cultura que precisam da Arte em Rede e não o contrário. Sem forças coletivas organizadas, nenhuma política cultural, menos ainda a nossa, que tem debilidades, sem forças coletivas, dizia, organizadas, profissionalizadas e críticas,
as políticas culturais facilmente resvalam para a tecnocracia. Julgo que o Américo Rodrigues sabe disto, porque tem lutado também, por exemplo, para que a DG Artes não seja um guichê, não seja uma central de distribuição de recursos. Para isso precisa de parceiros críticos e profissionalizados, não é? Para que as políticas culturais não se tornem uma espécie de especialistas em distribuir recursos escassos. A Arte em Rede oferece uma plataforma segura para que artistas, profissionais, cidadãos, políticos ponham em diálogo os seus desejos e os seus medos e as suas ambições. E sem esses espaços associativos, que é o que a Arte em Rede ainda é, um espaço associativo, esses espaços associativos foram historicamente importantes em diversas conquistas sociais, sem esses espaços associativos, diria, o setor da cultura cederá ou poderá ceder à pressão individualista e a política cultural fica refém de atender a 1000 demandas individuais particularizadas, não é? E de caminho privatizando o futuro, que é algo que está também em curso e reconhecerão nas tendências da política geral. Portanto, as políticas culturais, dizia, precisam de projetos como a Arte em Rede, também porque tendem a ser continuistas e falta-lhes um bocadinho de imaginação. As políticas culturais, é natural, colocam-se sempre no horizonte do concretizável. E temos de ser nós a puxá-las para perto da nossa fantasia. Eu também vejo a Arte em Rede como um projeto capaz de exigir mais e, sobretudo, diferente às políticas culturais. As políticas culturais, agora estamos a falar das políticas culturais como se elas fossem assim umas pessoas, não é? Resmungam. Mas eu acho que sabem que precisam de ser incomodadas para ultrapassarem essa fronteira espessa do previsível. Sobre o previsível, estou a chegar ao fim. Sobre o previsível, eu acho que a previsibilidade será o último ponto em que... O último ou penúltimo, vá. Depois tem uma coisinha no final que também gostava de dizer. Mas este penúltimo ponto é sobre a previsibilidade. Quando li este plano estratégico, fui ler os anteriores, Marta, claro, não é? Walk on Memory Lane. E pus-me a pensar, bom, se correrem bem, os exercícios de planeamento tendem a tornar-se cada vez mais previsíveis. Porque os sucessos do ano anterior, ou do plano anterior, alimentam o seguinte, e vão reforçando as suas certezas. Isso traduz-se em cada vez mais confiança em avançar metas e indicadores. Eu vejo isso claramente no atual exercício de planeamento estratégico da Arte em Rede. E não me interpretem mal, e aliás muitos na sala me conhecem, eu adoro cronogramas, eu não tenho nenhum problema com metas e indicadores, gosto muito, adoro o Excel. E percebo bem a necessidade de definir prazos e metas, eles ajudam a coordenar a ação, sinalizam uma necessidade e são um referencial de ação. E por isso mesmo, e bem, um plano estratégico tem de conter, como este contém, um conjunto de métricas escrutináveis. Mas, como o dia é de celebração de 20 anos, impõe-se que olhemos para trás e, efetivamente, convém colocarmos este esforço de parametrização, ou seja, este esforço de criarmos indicadores e metas, em contexto. Quando a Arte em Rede começou a produzir indicadores e outras formas de organizar e comunicar a sua ação pública e as suas intenções, poucos no setor cultural o faziam. Hoje, ao contrário desse tempo inicial, o setor está demasiado alinhado com o cumprimento de metas. E por isso torna-se necessário pensar acerca da sua função. De novo, os desafios vão mudando. É um jogo estranho este do plano estratégico, em que as balizas vão mudando. Há uma agravante desta tendência agora para traduzirmos as nossas intenções num conjunto grande de indicadores e de metas, que é o de sublinharmos um conjunto particular e limitado de variáveis num horizonte temporal também ilimitado. E com isso vamos ficar focados no futuro próximo e mais assoberbados com especificidades que detalhamos e com as quais nos comprometemos, e vamos estar menos empenhados ou menos atentos ao horizonte mais distante e aos objetivos mais gerais e mais incalculáveis. Ou seja, estes indicadores e metas aumentam a previsibilidade do arco das nossas ações, e isso é bom, mas também é mau, porque as mantêm dentro dos limites do concretizável. E, de novo, a Arte em Rede ter produzido indicadores em 2005 e de novo em 2015 e de novo em 2018
aconteceu num ambiente político diferente do de hoje. E temos que pensar nisso também. Para que serve hoje produzir tantos indicadores? Parece-me que dar demasiada importância aos instrumentos de planeamento hoje pode ser uma forma de manter o setor cultural algo disciplinado e muito focado, mas paradoxalmente distraído do essencial. Esta obsessão com os cálculos, eu tenho falado disto bastante noutro contexto, o contexto da interseção com a emergência ecológica, esta obsessão com os cálculos dos impactos sociais, das emissões de carbono, estimula um foco nas coisas que se prestam à medição e faz com que destinemos tempo e recursos escassos ao aprimoramento das ferramentas de medição e à obtenção dos resultados que estamos a monitorizar. Enfim, na questão ambiental, esse foco nas medições levanta questões de outra escala, que deixo para outras conversas. Mas aqui, naquilo que nos reúne, uma excessiva atenção aos indicadores e às metas representa um outro tipo de risco. Já vamos nós de novo, não é? Já falamos disto hoje. Um risco de secundarizar a imaginação democrática. E quando estava a fazer isto, pensei que para ser fiel a mim mesma, além de chata e analítica, tinha que ser disparatada. E ocorreu-me então que, por cada objetivo SMART, eu já dei aulas de planeamento estratégico, acho que nunca fiz a figura de obrigar os alunos a definir objetivos SMART, mas vocês recordar-se do que é que são, não é? Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-bound. Tenho aqui também uma proposta mais disparatada para a arte em rede, que é que por cada objetivo SMART se estabeleça também um objetivo STUPID. E eu fiz o exercício. Portanto, isto agora vai estar em inglês, porque estas coisas da moda são sempre em inglês. Stupid, stratospheric, stupendous, transcendent, unimaginable, unreasonable, poetic, illegal, immoderate, inspiring, disproportionate. Fim de parênteses. E fica assim o meu contributo. Enfim, foi a piada possível. Mas, enfim, falando mais a sério, e tendo consciência de que também eu estive envolvida no passado na produção de indicadores, penso realmente que temos hoje que estar mais conscientes desta deriva tecno-otimista que procura esconder a profundidade das incertezas em que vivemos hoje, debaixo deste manto da racionalidade dominável, não é? Portanto, quando nós produzimos indicadores de metas, estamos em controle e não estamos de todo. O espaço da imaginação não pode ser substituído por este esforço de redução da incerteza, por muito bem feito que ele seja. Portanto, vamos ter que cumprir e dinamitar o plano estratégico da arte em rede ao mesmo tempo. Não sei como se faz, mas vocês saberão fazê-lo. Há mérito também, no fundo, em traçar objetivos irrealistas. Não é irrealizáveis, é irrealistas. Esta semana, uma pensadora muito controversa, a Judith Butler, disse uma coisa que eu traduzi ontem, assim, muito toscamente no telemóvel, e que vos vou citar. Estou mesmo a terminar. Atenção que é uma tradução feita ontem à noite, assim. Dizia ela, contra os chamados... Evidentemente, ela está a falar também no contexto da ofensiva da administração Trump. Dizia ela, contra os chamados realistas que nos dirão que tudo está a ser destruído e que só os tontos pensam que a destruição pode ser travada, temos de transformar-nos em tontos inteligentes. E não ter vergonha de ser tonto. Dizer a um conjunto de pessoas que podemos imaginar juntos e produzir um movimento massivo de resistência, sou uma tonta ao dizer isso. Ótimo. Porque isso significa que não fiz as pazes com a realidade. Porque haveríamos de fazê-lo. A realidade ainda está por transformar. Não se adaptem à realidade. Arte em rede. A Judith Butler não estava a falar para a arte em rede, mas a gente faz de conta. Sejam inteligentes, sejam estratégicos, mas não se adaptem à realidade. No fundo, trata-se de recordar as tais lições da fragilização progressiva da cultura. É a nossa capacidade de especular e não de medir, de transformar e não de prever, de desestabilizar e não de controlar, que corresponde ao essencial dos nossos contributos enquanto setor. E, portanto, mesmo que nós usemos estes verbos, medir, controlar, planear, prever, antecipar, que são verbos que correspondem à nossa profissionalização,
temos de os fazer acompanhar pelos outros. Especular, transformar, desestabilizar, ilegalizar, ocupar, enfim, por aí fora. Eu estou muito segura que a arte em rede vai saber equilibrar a necessidade de calcular com a importância de arriscar. Não sei se é isso ou revolta é a festa, de que alguém falava hoje. E no trabalho de implementação que agora começa, desejo que a arte em rede não perca nunca de vista a ideia de que um plano estratégico verdadeiramente só ganha capacidade de ação depois de lhe atribuir um sentido. E que essa aqui é a tarefa fundamental. O último desafio que eu deixo à arte em rede é que, e também tem a ver com métricas, é que mesmo considerando os prazos que já definiu e respeitando a intervenção duracional, a que alguém já aludiu hoje, e que é uma defesa que a arte em rede sabiamente faz nos seus projetos, a ideia de que as coisas precisam de tempo, mas, e agora vou ser contraditória, que leve tempo, mas tenha pressa. Que ponha pressa no desejo de transformação social que o plano estratégico denota. Que cultive uma espécie de impaciência desorganizada, ou impaciência organizada, que seria assim a minha definição de bolso do plano estratégico. Uma forma de organizar a nossa impaciência. E ninguém expressou melhor a impaciência do que um senhor que muito admiro e a que muitas vezes regresso, chamado James Baldwin. E é com ele que proponho terminarmos, se o Bruno agora introduzir a deixa incrível. What is it you want me to reconcile myself to? I was born here almost 60 years ago. I'm not going to live another 60 years. You always told me it takes time. It's taking my father's time, my mother's time, my uncle's time, my brothers and my sisters' time, my nieces and my nephews' time. How much time do you want for your progress? É isto. Muito obrigada. Venham bem, gente. Parabéns, Arte em Rede. Bem, e depois disto, nada mais a dizer. Obrigada, Vânia, pelas tuas sempre sábias